Fala, meus consagrados mais amados, esse Brasilzão da massa. Voltei depois de 2 semanas em off porque eu tive alguns compromissos e também porque eu fiquei doente. Mas nada de grave, estamos aqui de volta mais uma vez, mais um Lucas para trazer para vocês o terceiro vídeo da série sobre a evolução gráfica e lore dessa série aclamada por vocês, que vocês tanto amam. E se vocês não amam também, foda-se! Eu não tenho culpa de vocês não terem bom gosto. Então é claro que estamos falando da nossa série, do nosso amado Call of Dutyzão da massa. E hoje a gente vai tratar da história dos jogos que ainda mantêm a mesma época de batalha, porém deixam isso mais claro no seu próprio nome. Então é claro que estamos falando dos Call of Duty World at War 1 e 2. Então, sem mais delongas... I need the transaction, do you copy, soldier? Então, pra gente começar bem o vídeo, temos o Call of Duty World at War, lançado em 2008 pela Treyarch e publicado novamente pela Activision lá no ano de 2008 para PCs, PS3, Xbox e Nintendo Wii. Além deles, foi lançado uma versão de celular e versões com enredos alternativos para o Nintendo DS e para o PlayStation 2. Este maravilhoso joguinho é o início da série do Black Ops, de certa forma. A gente vai falar dessa série de vídeos Black Ops daqui 3 vídeos, então calma, você quer ver o cronograma? Eu falei dele lá no vídeo anterior, dá uma conferidinha. Os efeitos visuais de áudio estão melhores, já que ele se baseia numa versão melhorada do motor IW lá do COD 4, que a gente vai falar dele na sequência dos próximos vídeos, e tendo mais, como eu posso dizer, tem mais partes destrutíveis esse cenário, igual o meu, só que se quebrasse alguma coisa aqui eu ficaria triste. E também tem a introdução de tipo desmembramento e queimaduras mais realistas nos modelos de personagens. E esse realismo, quando a gente se atenta bem para gameplay em si, ele deixa o jogo com uma temática mais adulta, por assim dizer, para mostrar o que de fato acontece numa guerra. E além disso, né, já tendo sido pensado lá desde o COD 2, os modos para se concluir as missões, eles vão ficando cada vez mais abertos, né, igual a defesa do Flamengo nas últimas 2 temporadas. Aberto no sentido de qual caminho vou escolher para cumprir aquela missão. E a jogabilidade em si, né, até devido à temática do jogo ser muito semelhante aos jogos que a gente já falou até agora nos vídeos, ela traz muita jogabilidade desses títulos anteriores da série, incluindo, por exemplo, os tipos de armamento, os pelotões também que são controlados por IA para te auxiliar nas missões, entre outras coisas. E além disso, existem certas cutscenes que mostram ou um soldado ou um dogão da massa pulando em você e você tendo que realizar, né, uma série de botões, às vezes 1 ou 2 sequências de botões, né, mexer o analógico e tal, para você conseguir escapar daquela situação. Algumas armas da tecnologia japonesa são apresentadas no game, como o rifle Ariasca e a Type 100, por exemplo. A gente ainda pode ter granadinhas de mão e... olha a fumacinha! E a gente continua podendo levar apenas 2 armas, porém a gente dá pra achar umas arminhas, né? Umas granadeiras da hora e umas mirinhas telescópicas. Umas mirinhas telescópicas. ACS é pra cuzão. Mentira, no COD pode. Além disso, é o primeiro jogo da série a trazer o modo dos zumbizões da massa. A campanha single player inclui também 13 cartas da morte ocultas e cada um em uma fase, e ao recolher todas, as trapaças no modo cooperativo são destravadas. Por exemplo, a redução da resistência do inimigo e o modo paintball. Já no modo multijogador, todas as versões do jogo usam um sistema semelhante de vantagens e classificação e apresenta 6 modos de jogador, incluindo Team Deathmatch e Capture the Flag, por exemplo. Existem 3 recompensas de Kill Streak que podem ser usadas para mudar o rumo, né, das batalhas do multiplayer, que é o avião de reconhecimento, né, que é o famoso UAV Incoming, que mostra, né, os jogadores adversários no mapa pulando igual bolas vermelhas de Natal. Um ataque de artilharia sobre uma área, que ele chama os aviões e fala assim: ataca ali, ô filho da puta. E os cães de ataque que surgem e atacam os jogadores adversários. Que bom, né? Já pensou você cancelar 7 CPF no jogo e pros dogs atacarem teu esquadrão? Tá maluco? E esses são os ganhos que você tem, né? Com 3 kills seguidas, 5 kills seguidas e 7 kills seguidas, respectivamente. Eles estão disponíveis, né, em todos os modos de jogo, exceto no modo sobrevivência em equipe, e eles não podem ser editados. O jogo também ele acaba apresentando uma jogabilidade cooperativa com até 2 jogadores via tela dividida em consoles ou 4 jogadores online pela primeira vez na história da franquia. E já lá no nosso querido modo história, o jogo tem 3 personagens: o Soldado Miller, o Soldado Dmitry Petrenko e o Suboficial Locke. E a história começa lá no Pacífico Sul, no atol de Makin, em 17 de agosto de 1942. O fuzileiro americano Sam Miller, que fazia parte de um grupo de reconhecimento do segundo batalhão
Batão do 2º Batalhão dos Marine Riders, os Riders de Carlson, está desaparecido em ação e foi capturado pelo soldadinho de zóio puxado. Ele acaba infelizmente observando a tortura e a execução cruel da sua equipe, ou seja, estavam obrigando os companheiros a ver americanos falando que soccer is the best sport in the world. Lembrando que o soccer e o futebol para eles são coisas diferentes. E ele tá prestes a ir de americanos quando finalmente é resgatado por um esquadrão de popais americanos liderados pelo cabo Roebuck e pelo sargento Tom Sullivan. O ataque de Joaquim é retratado no processo. Os fuzileiros remanescentes do esquadrão de resgate enfrentam os japoneses remanescentes, destruindo instalações pela ilha. O Miller e o Roebuck são encarregados de plantar bombas em um bunker de munição. E já durante a corrida para os botes, uma granada deixa o Miller em estado de choque, mas por dentro da via entretando, ele é ferido, mas ele acaba, né, sobrevivendo, mesmo sendo quase morto por um soldado japonês. O cara só se fode, né? Enquanto ele tava recuando para fora da ilha, mas ele é salvo pelo sargento Sullivan. Os fuzileiros remanescentes conseguem destruir o bunker de munição e Miller é evacuado com sucesso juntamente com a sua equipe. 2 anos mais tarde, em 15 de setembro de 1954, o Miller e sua equipe, junto com a 1ª divisão de fuzileiros, participam da Batalha do Peleliu. Dentre os fuzileiros novatos está Polonsky. E após desembarcar na praia, apenas ao sul da fortificação japonesa, conhecida como O Ponto, e avançar através das linhas defensivas, o Miller destrói tanques japoneses Type 97 Shiha, utilizando o suporte de foguetes da frota americana na costa. Eles chamaram a NASA? Não é esse tipo de foguete, ô animal! Permitindo que os americanos avancem para o campo de pouso da ilha. O sargento Sullivan é fatiado igual sushi para um oficial japonês, empunhando uma espada. O Roebuck é promovido a sargento e líder do esquadrão de Miller. Ele e sua equipe se reúnem com outros fuzileiros navais e fazem o caminho através dos pântanos de Peleliu para tomarem a pista de pouso crucial da ilha. Os fuzileiros cruzam a pista de pouso sob pesado fogo de artilharia vindo das fortificações japonesas. O objetivo então é desativar as armas antiaéreas que estavam causando baixas dentre os caças americanos Corsair. Então foi assim que eles desistiram de fabricar essas armas e passaram a fabricar componentes para computadores. E durante o assalto, o Miller usa um lança-chamas para incinerar um bunker inimigo e uma bazuca para destruir os tanques Shiha posicionados na pista de pouso. Os fuzileiros finalmente tomam a pista de pouso, antes de quase tomarem no após ativarem as armas antiaéreas e defenderem a posição de um contra-ataque inimigo. Que novidade, não é, my consecrated? Após isso, a narrativa do jogo retorna 2 anos antes na frente oriental da Europa durante a sangrenta Batalha de Stalingrado. Stalingrado, que essa batalha já aconteceu nos jogos anteriores, né? Em 17 de setembro de 1942, o soldado Dmitry Petrenko recupera a consciência numa fonte manchada de sangue cheia de corpos do soldado do Exército Vermelho. As tropas alemãs passaram o rodo em seus companheiros feridos na fonte. Quando os soldados alemães saem do local, o Dmitry percebe o movimento do sargento Viktor Reznov em meio aos corpos. Ai, um fantasma, mãe! O Reznov, ele é um atirador que o rodo alemão não pegou, mas ele tá mais lascado que o Brasil na Copa de 2014, dizendo que a sua missão é matar o general nazista Henrik Amsel, descrito pelo Reznov como o arquiteto da miséria em Stalingrado. Então esse incompetente do Reznov atribui o papel de atirador pro Dmitry. Eu tô zoando, se ele não passa o papel pro Dmitry, simplesmente não teria gameplay. E depois de matar alguns soldados alemães nas redondezas e um duelo com um atirador inimigo, o Dmitry acaba seguindo o Reznov através das ruínas da cidade e encontra o restante, da sua unidade que está prestes a atacar o posto de comunicação, desse general que eles estavam querendo atacar. E durante o assalto, o Dmitry fornece apoio com o Reznov e ajuda o restante dos soldados do Exército Vermelho a recapturar esse posto e conseguem matar o general Amsel. Provavelmente afogado em cerveja, né? Cara, eu juro que eu vou te dar um cotonete de presente, cara. Eu disse Amsel, não Amstel, burro! Enquanto ele foge da investida soviética. E após serem descobertos pelos alemães, o Dmitry e o Reznov acabam escapando. E a próxima missão na frente oriental ocorre 2 anos depois, em 1945, durante o grande avanço do Exército Vermelho em Berlim. Durante a Batalha de Shiloh, Dmitry está em uma casa com vários soldados alemães e ele é espancado pelos soldados. Ele já tá lento, com a visão baixa em Shiloh. Porém, ele é salvo quando o Exército Vermelho ataca a casa. Parece um ritmo de samba, né? Ataca a casa, ataca a casa, ataca a casa, ataca a casa, eu vou. Ele acaba
se reunindo com o Reznov e um novo soldado chamado Chernov. Cara, é uma criatividade, assim, que eu vou ter que contar que daqui a pouco, né, vai aparecer um Zubov, um Antonov, um Lukasov para completar o time. As tropas soviéticas avançam através das linhas alemãs até chegarem ao acampamento alemão. Os soldados soviéticos, eles acabam atacando o acampamento com tanques e os alemães só pensam: fodeu, arada, corre! De volta à perspectiva americana na Batalha do Pelileu em setembro de 1944, após tomar o campo de pouso inimigos, os fuzileiros navais americanos continuam a avançar pelo terreno da ilha, né, usando lança-chamas para poder incinerar os esconderijos, né, e acabar queimando caverna, queimando soldado e queimando até os japoneses, né, porque se o cara não se garante na porrada, se o cara não se garante na bala, ele precisa do foguinho, tipo os Monophoenix aí do servidor brasileiro de Valorant. O Miller e sua unidade assaltam alguns postos de morteiros para, né, que os tanques americanos consigam prosseguir para o interior da ilha. Eles então recebem a missão para tomar a fortificação da ilha conhecida como o Ponto. Ele falou com a boca tua, rapaz. Que é basicamente, né, uma pequena península. Ele disse pênis. Península, burro! Natural de corais perto da praia que os japoneses utilizaram a favor. Ou seja, é um reduto inimigo responsável pela destruição de muitos barcos da frota americana que desembarcavam nas praias. O Miller, o Roebuck e sua equipe fuzileira tomam o ponto após ferozes combates com o apoio de um M4 Sherman equipado, né, com lança-chamas, né? E voltando à frente oriental durante a marcha soviética para Berlim, Dmitri e Reznov estão em tanques T-34 quebrando as últimas linhas alemãs antes, né, de chegar à capital. E as tropas soviéticas da unidade de Dmitri embarcam em um trem para Berlim. Enquanto eles estão lá chegando nos arredores da cidade, eles se envolvem em combates com os alemães no subúrbio de Berlim, em Pankow. Em combates, Pankow. Eu já fui melhor que isso. Diante de um maciço ataque soviético de foguetes Katyusha, que estão bombardeando a cidade. Então iniciaram a Batalha de Berlim como a última grande batalha de guerra travada na Europa. Os soldados soviéticos avançam pelas ruas com o apoio de tanques, eventualmente atingindo a entrada para a estação de Berlim-Urban, onde estão 3 soldados alemães tentando se render. Bando de covarde, bando de cuzão. O Reznov não está disposto a negar, né, seus homens à vingança e dá a Dmitri a escolha de fuzilá-los ou queimá-los vivos com coquetéis Molotov. Aí, ó, chegou o último da equipe, né, Reznov, não sei o que, blá blá blá, e o Molotov. Eles entram, né, nessa estação de Urban e começam a lutar contra os soldados alemães em torno das plataformas de trem, até que uma onda de água atinge o túnel e Dmitri, né, é incapaz de evitar a onda. Olha a onda! Que tá chegando pra fudeu o rabo dele, ele quase se afoga. E lá de volta à Guerra do Pacífico, após a vitória americana na Batalha do Peleliu, a Batalha de Okinawa começa a acontecer. Em 3 de abril de 1945, um suboficial chamado Locke, em um PBI Catalina, participa de um ataque da Marinha Americana a 3 navios japoneses perto de Okinawa. E em seu caminho de volta à base, um outro PBI Catalina, codinome Hammerhead, é destruído pelos japoneses, deixando o Locke, né, e a sua tripulação por conta. A frota dos Estados Unidos é atacada replicando a Operação Tengo. Será que ele se refere, tipo, aos Tengos da mitologia japonesa? Tem um vídeo meu que explica sobre isso. A PBI de Locke, a única PBI perto o suficiente para ajudar, trabalha para resgatar os marinheiros americanos, né, que acabaram sendo jogados nas águas do Pacífico devido, né, a todos os combates e ataques kamikazes dos japoneses. E com a PBI quase completamente destruída, mais caças aliados chegam e expulsam os caças japoneses. Na missão seguinte, o esquadrão de Miller da 1ª Divisão de Fuzileiros desembarca em Okinawa. É uma cidade de opiniões. Desembarca em Okinawa limpando fortificações japonesas em Wano Ridge para permitir que os aliados façam progresso na ilha. Desgraça! Com a Batalha de Okinawa quase no fim, ocorre a ofensiva americana ao castelo de Shuri, em meio a morteiros e cargas suicidas. E uma vez dentro do castelo, os fuzileiros americanos encontram soldados japoneses supostamente se rendendo, só que o Roebuck e o Polonsky, quando vão revistá-los, eles acabam, né, vendo que tem granadas escondidas sobre as suas roupas, emboscando os dois. Então, acontece o seguinte, eles têm que dar uma escolha. O jogo te dá uma escolha, o jogador no caso, que é quem comanda o soldado Miller, ele é apresentado a opção de salvar ou o Roebuck ou o Polonsky.
Independente do estado da escolha, um dos dois personagens emboscados irá acabar morrendo pela granada japonesa e o outro irá sobreviver, e a missão vai assim prosseguir naturalmente. Os soldados remanescentes começam a chegar para reforçar a posição e empurrar os soldados remanescentes em uma batalha no centro do castelo. E após algum tempo defendendo sua posição, o Miller chama o suporte aéreo através do rádio contra duas construções do castelo que abrigavam metralhadoras japonesas. E logo após os bombardeios aéreos, os americanos finalmente tomam o castelo de Shuri, esmagando assim um dos últimos bastiões da resistência japonesa no Pacífico. De volta à Batalha de Berlim, em 30 de abril, Reznov arrasta um Dmitri atordoado para fora da estação de Uban para se reagrupar com a infantaria soviética em uma das ruas das proximidades do Palácio do Reichstag, que tá ali em ruínas, né, praticamente todo destruído. O comissário soviético emite as ordens de cima de um tanque alemão destruído enquanto a artilharia soviética na rua dispara incessantemente para o prédio do Reichstag. Do hashtag. O exército vermelho em seguida avança para o palácio enfrentando uma resistência desesperada dos alemães. E lá durante o assalto à entrada, o Chernov ele é gravemente queimado por um soldado alemão com o lança-chamas, porque eu já falei, esses caras não se garantem na bala, né? Ninguém se garante na bala, nem americano, nem alemão, todo mundo queimando todo mundo. E tá quase decretado que ele vai de ralo, então o Reznov ele acaba conseguindo o seu diário. Os soldados soviéticos restantes entram no Reichstag lutando, né, em cada compartimento, palácio, banheiro, quarto, etc, contra os últimos defensores alemães com o objetivo de chegar lá no último piso. E depois de um confronto final lá no piso superior para alcançar a bandeira nazista no topo do palácio, o Dmitri ele é baleado por um soldado alemão moribundo, mas o Reznov mata esse soldado alemão moribundo vagabundo com um facão. E embora o Dmitri esteja baleado, ele consegue hastear a bandeira soviética lá no topo do hashtag. Acabei de fazer piada. Lá no topo do Reichstag, seguido, né, por coros de vitória dos soldados do Exército Vermelho. A bandeira da União Soviética no topo do Reichstag sinalizou o fim da Batalha de Berlim e da guerra na Europa. E lá perto dos créditos finais é introduzida uma fala do presidente Harry Truman na época, né, presidente americano na época, após o fim da guerra na Europa, com as cenas reais, né, do Paul Tibbets, né, no seu bombardeiro lá do B-29, lá em Enola Gay, acho que é Enola Gray na verdade, mas se for Enola Gay também tanto faz. E o bombardeio, né, nuclear sobre Hiroshima, que acabou também matando milhares de pessoas, seguido por um discurso do general Douglas MacArthur durante a rendição do Japão. E antes dos créditos é mostrada uma nota da Treyarch com os dizeres: 60 million lives were lost as a result of World War II. It was the most destructive and deadly conflict in human history. E de fato, né, eu coloquei a legenda aí pra vocês, mas de fato foi, né, um dos maiores eventos históricos que morreram muitas pessoas. Isso é triste, na verdade. O jogo ele foi o mais vendido de novembro de 2008 lá nos Estados Unidos, alcançando a marca de 1,41 milhão de cópias. Lá no Reino Unido, ele vendeu o dobro de cópias que o Call of Duty 4 Modern Warfare, que é o que a gente vai falar daqui 2 vídeos, lá na sua primeira semana de lançamento. Então, ele acabou se tornando o terceiro jogo eletrônico mais vendido em termos de tempo. Também foi um sucesso comercial, né, vendendo 3 milhões de cópias nos Estados Unidos nos 2 primeiros meses de lançamento. E acabou também se tornando, então, um dos títulos mais vendidos do ano de 2008. O codezinho World at War recebeu críticas positivas dos críticos, né, com elogios relacionados a essa atmosfera um pouco mais sombria, essa intensidade, essa natureza brutal da guerra que eles queriam trazer, embora como sempre tenha recebido críticas no sentido da falha de inovação, né, com relação aos jogos anteriores da série. Só que também, né, nessa altura quase tudo era Segunda Guerra, ou quase tudo era Segunda Guerra, né? Aí fica difícil defender. A versão do Xbox 360 de World at War tornou-se compatível com o Xbox One em setembro de 2016. E antes da gente ir pro segundo jogo do vídeo, não esquece aqui, ó, deixar o seu like, né, aquele likezinho maroto pra ajudar a gente, compartilha com aquele teu amigo ou a tua amiga que curtem a franquia, não adianta nada você mandar esse vídeo pra sua avó de 80 anos, porque ela não vai saber, ela vai só lembrar da guerra, infelizmente, mas não vai saber do que nós estamos falando, e de se inscrever com o sininho ativado pra não perder os próximos conteúdos. Dá aquela moralzinha pra gente? Tamo junto, manda lá pros teus amigos, inscreve, curte e segue os próximos. E lá em 2017, fazendo um salto no tempo com relação aos vídeos que nós já falamos até agora, distribuído pela Activision, porém lançado pela Sledgehammer, esse nome difícil, Sledgehammer Games, temos a volta para a Segunda Guerra Mundial com World at War 2. O jogo ele vem com uma mescla, né, da jogabilidade lá dos primeiros Call of Duty com as gameplays novas e mais tecnológicas. A gente volta a ter aqueles packs e kits de saúde. Meu Deus! E agora, soldados, agora me ajudem! Tô vindo uma granada!
desgraça! Eu perdi minha mão! Ai, agora? Ai, meu Deus! Um kit médico! Ai, tá, pronto, minha mão tá de volta agora. Vamos voltar pro combate, pessoal. Que são encontrados os mapas ou distribuídos pelos seus parceiros de inteligência artificial que também podem te fornecer balas, granadas, convocar morteiros, localizar inimigos e revelar a sua posição na forma de silhuetas. Seria então o Cypher do Balazinha, né? Teria ele participado da Segunda Guerra? Onde estão escondidos? E além disso, como sempre, a gente pode andar de carrinho e dessa vez você pode capturar inimigos e arriscar. Dicção, mãe. E arrastar aliados feridos para uma cobertura no leilão. E ainda dentro da jogabilidade do modo história, eles são adicionadas certas atrocidades e também são adicionados campos de concentração para dar mais realismo pro jogo. O modo multiplayer conta com novidades. Como de praxe, né, os jogadores multiplayer, né, eles são ou dos aliados ou do eixo, porém dessa vez eles podem escolher entre 5 ou 8 se você for considerar todas as atualizações que foram colocadas posteriormente no jogo. Como é que posso dizer? Tipos de combatentes, modos de combatentes, por assim dizer, que são basicamente os soldados de infantaria, que eles são a classe mais versátil, eles são equipados geralmente para combates de médio e longo alcance e pancadaria de baionetas. A classe aerotransportadora, que eles se movem mais rápido quando eles estão no shield, né, quando eles estão sem fazer barulho, e eles podem usar supressores nas submetralhadoras, né, digamos que eles são mais furtivos, por assim dizer, né. Temos a categoria blindada, que sofre menos dano explosivo e podem montar metralhadoras leves. Temos a classificação das categorias de montanha, que são basicamente os Camper maldito. os expedicionários, né, que tacam fogo no pessoal e reabastecem granadinhas conforme matam. A resistência, que são os malucos do radar e da faquinha. Faquinha boa! Temos a cavalaria com seus riot shields enormes e a classe de comando, que basicamente podem colocar um sinalizador no mapa e se alguém morrer, o cara vai cair lá, ó, de paraquedas. Fora que essa última classe que eu falei também tem a vantagem na regeneração de saúde. A saúde deles se regenera um pouquinho mais rápido. As kill cams de final de partidas foram alteradas para as Bronze Star, com as mortes consideradas mais impressionantes, né? Que vai considerar, né, todo o sistema de pontuação consecutivo daquela tua sequência de kills. O único modo que tem essa exceção é o modo Search and Destroy, que a Final Kill Cam é só a última kill da partida mesmo. O modo quartel-general, ele te permite terminar essa tua mira de noob, ver outros jogadores abrindo os caixas de saque, você tem áreas de X1, ou seja, ele meio que funciona como um espaço social dentro do jogo. No modo War, duas equipes de jogadores podem acabar fazendo objetivos dos dois lados, né, tanto do eixo, né, quanto dos aliados, inspiradas em batalhas icônicas, né, como, por exemplo, a invasão da Normandia no dia D. E além disso, temos o famoso Ten Deathmatch, o Domination e o Hardpoint, além do modo Infected, que não é o modo de zombies, também tem no jogo, e também temos o modo Demolition. Já o modo História é focado em um soldado apenas, e em 6 de junho de 1944, o soldado de primeira classe do Exército dos Estados Unidos, Ronald Red Daniels, que é feito pelo Brett Zimmerman, da primeira divisão de infantaria, desembarca na praia de Omaha com o seu pelotão como parte dos embarques na Normandia, acompanhado pelos soldados Robert Sussman, Frank Aurélio e Drew Collins Stiles, bem como o abrasivo e linha dura sargento William Pearson. Além do altruísta e respeitável primeiro-tenente Joseph Turner. O Sussman, ele é esfaqueado por um soldado alemão durante a batalha por Omaha, mas se recupera após ser arrastado para um hospital de campo por Daniels. Nos dias 25 e 26 de julho, o batalhão acompanha o 70º-45º Batalhão de Tanques como parte da Operação Cobra para libertar, a região de Normandia próxima a Saint-Lô, igual a gente viu em alguns Call of Duty anteriores também. Libertaram, enfim, a cidade de Marigny. O Daniels, ele descobre que o Pearson já tinha sido rebaixado igual o Vasco após liderar de forma imprudente seus homens à morte durante a Batalha do Passo Cacerim. Era uma batalha de dança? Você se importaria assim calar a boca até o final do vídeo? Obrigado. Que aconteceu lá no norte da África. Em 20 de agosto, o pelotão recebe ordens do Coronel Davis para conduzir uma operação, com os oficiais executivos de operações especiais britânicos, que serão eles o Arthur Crowley e a Vivian Harris, para interceptar e destruir um
um trem blindado alemão que transportava foguetes V2, encontrando-se com um membro da resistência francesa, Camille Rousseau-Denis. E lá em 25 de agosto, a Rousseau e o Crowley infiltram-se numa guarnição alemã em Paris para recuperar explosivos em preparação para o ataque do pelotão contra essa mesma guarnição. O Rousseau acabou colocando os explosivos na entrada e assassina o oficial da Gestapo, Heinrich. Quando esse acaba discernindo a verdadeira identidade dela, permitindo que o pelotão liberte a cidade, ou seja, o homem nasce livre, exceto se me descobrirem. Aí, vamos pro caralho. Em 18 de outubro, o pelotão ataca Aachen, apoiado pelo comandante do tanque, sargento Augustin Pérez. Depois de libertar um hotel, pausa para um café da manhã 5 estrelas. Finge que foi o outro imbecil que falou, não esse aqui. Eles descobrem civis abrigados no porão e Turner ordena sua evacuação apesar das objeções de Pearson. Vão fazer merda, vão fazer merda. Depois que o Daniels resgata uma jovem chamada Ana, os soldados alemães abrem fogo contra o caminhão que transportava todo esse pessoal que estava sendo resgatado e acaba matando a irmã mais velha da Ana, a Erika. Não, cala a boca, avião, filho da puta. O Pearson manda o caminhão embora sem proteção. E em 14 de novembro, o pelotão recebe a ordem de capturar a colina 493 durante a longa batalha da floresta de Hurtgen. O Pearson e os Zussman têm a tarefa de avançar em direção à colina, enquanto Daniels e Turner o cobrem até que eles conseguem chegar no fundo das florestas. No entanto, o esquadrão de Turner descobre que Pearson ordenou um ataque antecipado à colina, forçando eles a participar. Ou seja, o cara é basicamente um cuzão. O pelotão destrói posições de artilharia, mas é atacado por um Tiger 2. O Daniels é ferido no processo de destruição desse tanque e o Turner, que já está mortamente ferido em os americanos, ele se sacrifica para poder cobrir a fuga do pelotão. E logo na sequência, o Pearson acaba se tornando o chefe do pelotão, promovendo o Daniels a cabo. E durante a Batalha do Bulge, o pelotão é cercado por alemães nas florestas de Ardenas. O engenheiro de combate afro-americano Howard ajuda o pelotão a entrar em contato com o apoio aéreo. O Daniels tem informações de um prisioneiro de guerra alemão revelando que os alemães planejam destruir a ponte de Remagen, que seria a última ponte sobre o Rio Reno. Eu tô falando desde os outros vídeos que os caras gostam mesmo nesse jogo de destruir ponte, cara. Os caras são viciados em destruir ponte nessa porra, você tá maluco. E depois de destruir os explosivos em trânsito, o pelotão ataca uma base aérea próxima, para poder destruir os explosivos restantes. Porém, o ataque falha e o Zussman acaba sendo capturado. E o Daniels desobedece o Pearson e tenta perseguir o caminhão que transportava o Zussman, mas é ferido e falha com o Pearson praticamente disparando contra ele por deserção. Tipo assim, tremeu assim, mas ele não acabou não atirando, mas quase. E ele acaba despachando o Daniels do pelotão. E o Zussman, infelizmente, é enviado para um campo de concentração. O Daniels recebe uma estrela de bronze por descobrir a inteligência alemã, ou seja, ele achou o Albert Einstein, um menino, e ele tem a opção de voltar para casa para sua esposa grávida. Mas ele tem um sentimento de dívida e ele se recusa, porém ele acaba indo ainda ajudar a resgatar os Zussman desse campo de concentração. E ao confrontar o Pearson, ele descobre que Pearson realmente tinha sido rebaixado depois daquela batalha de Kasserine, por desobedecer as ordens e retirar em uma tentativa fracassada de salvar parte do seu pelotão. E o Pearson então permite que o Daniels volte ao pelotão. E em 7 de março de 1945, o pelotão captura a última ponte sobre o Rio Reno, a ponte de Remagen. E eles seguem lá para o interior da Alemanha e procuram os Zussman, finalmente chegando ao campo de concentração de Berga, Só que eles acabam encontrando esse campo abandonado. Os sobreviventes do campo eles foram enviados para uma marcha da morte. Só que o Daniels acaba encontrando e ele salva os Zussman. Com o fim da guerra na Europa, o Daniels deixa seu pelotão e retorna ao Tech, reunindo-se com sua esposa e com seu filho recém-nascido. Ele visita o túmulo do seu irmão mais velho, Paul, que morreu durante a infância de Daniels após ter sido atacado por um lobo que Daniels não conseguiu dar de trocar X1 com esse lobo maldito aí, E no final das contas, Daniels acaba colocando a medalha na lápide de seu irmão. E após o lançamento, o jogo recebeu críticas geralmente positivas dos críticos. Os elogios foram dados à sua história, às mudanças no combate, aos modos multijogador que foram colocados, à experiência sonora e aos visuais. No entanto, adivinha pelo que ele foi criticado? Obviamente, pela falta de inovação do single player e pela semelhança com os jogos anteriores da franquia. Mas assim, vai tomar no cu, esses caras são muito chatos, velho. Os caras são muito chatos. O jogo tá sendo baseado em fatos históricos que ocorreram. Os caras são chatos pra caralho, entendeu? Aí, o jogo é baseado em eventos que ocorreram. Não tem como você fugir tanto assim de um plot, entendeu? Até você falar, não, de repente a Alemanha ganhou a guerra. Não faz sentido, pô. E o jogo
foi um sucesso comercial, gerando, né, 500 milhões de dólares em receitas apenas 3 dias após o seu lançamento. Ele tornou-se o jogo de console de maior bilheteria de 2017 na América do Norte e gerou mais de 1 bilhão de dólares de receita. Bom, meus consagrados, por esse vídeo é isso. Para o próximo vídeo a gente vai falar dos Call of Duty Finest Hour, do Call of Duty 2 Big Red One, antes da gente chegar e entrar pra falar do Modern Warfare, que é o meu queridinho, é o meu xodó, que eu amo de paixão. E antes de finalizar, eu queria mostrar minha solidariedade lá pro pessoal do Rio Grande do Sul, que também tá... A gente tá falando de guerra, eles também estão enfrentando uma guerra com toda essa chuva, com as inundações, com os rompimentos de barragem. Então, assim, quem puder ajudar, tem tantos meios, tem muitos streamers fazendo lives beneficentes, tem muita gente grande dando apoio. Então, assim, quem puder ajudar, né, de uma maneira ou de outra, com R$1, às vezes R$1 é o que vai ajudar a comprar alguma coisa pra ajudar o pessoal lá, entendeu? O pessoal tá precisando demais. Então, assim, ajuda o pessoal. Tem vários streamers, várias pessoas grandes, né, mandando QR Code pra ajudar o pessoal. Então, assim, ajudem eles na medida que vocês puderem. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.